a pior contratação do futebol em cada temporada desde 2001, lá do canal O Clubista. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. Muitas vezes, um jogador é contratado cercado de expectativas, com o clube o qual o contratou desembolsando uma enorme quantia. Mas na temporada de estreia, ele acaba decepcionando e não apresenta o resultado e desempenho esperado. E pensando nisso, nesse vídeo, vamos listar ano a ano desde 2001 a pior contratação de cada temporada, mencionando aquele jogador que custou milhões de euros, mas que em sua temporada de estreia foi uma verdadeira decepção. Vamos lá, curioso. O meio-campo espanhol Gaisca Mendieta fez muito sucesso com a camisa do Valência, chegando ao ponto de ser muitas vezes convocado para a seleção da Espanha. E na janela de verão de 2001, a Lazio da Itália, cheia de dinheiro, desembolsou 48 milhões de euros para tirá-lo do Valência. Em sua única temporada pelo clube, ele teve desempenho pífio, disputando 31 jogos, não marcando nenhum gol e contribuindo com apenas 2 assistências. Outra, 31 jogos, 0 gols e 2 assistências. Caramba, muito ruim, mano. Muito ruim mesmo essa passada dele pela Lazio. Sem dúvidas, a pior contratação do ano de 2001. O volante argentino Matias Almeida, entre 2000 e 2002, foi jogador do Parma, e sendo presença constante em convocações da seleção da Argentina, com quem disputou 2 Copas do Mundo, na janela de verão de 2002, a Internazionale desembolsou 22 milhões de euros para tirá-lo do Parma. Na Inter, ele teve fraca passagem, sofrendo graves lesões, e também passando por problemas de depressão, chegando a se afundar no álcool e no cigarro. Em 2 temporadas, foram 47 jogos, apenas 1 gol marcado e nenhum título conquistado. Uma pena a passagem dele por lá, mas foi mais por causa de coisa, no caso, lesão, né, que ele teve muito, aí dá pra entender, e também porque ele teve alguns problemas fora de campo, né, então, uma pena. Entre 2001 a 2003, Juan Sebastián Verón vinha de 2 temporadas regulares no Manchester United, e no período ele conquistou a Premier League na temporada 2002-2003. Na janela de verão de 2003, o Chelsea desembolsou 21 milhões de euros pelo seu passe, mas nos Blues a passagem de apenas uma temporada foi muito ruim, com ele disputando apenas 14 jogos, marcando apenas 1 gol e dando uma assistência, chegando longe de corresponder ao investimento de 21 milhões de euros. Caramba. O zagueiro argentino Walter Samuel, nas 4 temporadas que defendeu a Roma, chegou a ganhar o status de melhor zagueiro do mundo. Tanto é que o Real Madrid, na janela de verão de 2004, topou pagar nada menos que 25 milhões de euros. Caraca, o Real Madrid foi buscar ele por 25 milhões. Caramba, o Real Madrid tava confiante, né? Da sua contratação. Na Espanha, porém, mesmo ele sendo titular absoluto no time dos Galácticos, não foi nem sombra do que foi na Roma, tendo algumas atuações inseguras e recebendo algumas críticas. Só jogou a temporada 2004-2005 no Real, e depois retornou à Itália para defender a Internazionale de Milão. Caramba. O atacante Wright Phillips iniciou a carreira no Manchester... Agora uma coisa aí, galera, eu achei que o Real Madrid não era um clube de errata assim contratação, não. Eu achei que sempre que ele contratava algum jogador é porque ia dar certo, mas a gente vê que no decorrer da história deles, além do Hazard, né, que é mais recente aí, teve esse cara aí também que chegou a jogar no Real Madrid e também não conseguiu jogar nada, esse nome dele aqui, até esqueci agora. O tal do Walter Samuel, né? De Milão. O atacante Wright Phillips iniciou a carreira no Manchester City e, após muitos anos de destaque, o velocista na janela de verão de 2005 foi comprado pelo bilionário Chelsea, que desembolsou 31 milhões de euros. Em sua primeira temporada no clube, Phillips teve fraco desempenho, não marcando sequer um mísero gol, e assistência foram 5. Na maioria dos jogos ele saía do banco de reservas, e pelo fraco desempenho ele ficou de fora da lista de convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2006. Ixi. O ucraniano Shevchenko vinha de 7 temporadas de muito sucesso e prestígio no Milan, com uma pilha de títulos conquistados, dentre eles o da Liga dos Campeões. E se não bastasse, ainda ganhou a Bola de Ouro em 2004. Todas essas credenciais fizeram o Chelsea pagar 44 milhões de euros em 2006 para contar com seu futebol, mas na Inglaterra ele não se adaptou, e em sua primeira temporada ele disputou 51 jogos, balançou as redes 14 vezes e deu 11 assistências, mas aí, ou seja, foi mais ou menos aí, né, os dados dele, né, 14 gols, 11 assistências, tá mais ou menos, mas, tipo, porque ele era no Milan, nem se compara, porque o que ele joga no Milan, né, porque ele tava lá no auge dele, foi loucura, né. Esperava-se muito mais do atacante. O atacante holandês Arjen Robben, entre 2004 e 2007, foi jogador do Chelsea. E com boas atuações e títulos conquistados, em 2007, o Real Madrid demonstrou interesse no jogador e topou pagar 35 milhões de euros pela sua contratação. A primeira temporada na Espanha foi bem abaixo do esperado, com Robben sofrendo com lesões e não conseguindo ter sequência. E os números na temporada 2007-2008 foram de 28 jogos disputados, com 5 gols marcados e 5 assistências. Uma pena, né, galera, o Robben não ter dado certo no Real Madrid, porque, pô, até dois, o que esse cara
cara jogou no Bayern de Munique. Eu acho que o Robin nasceu pra jogar no Bayern de Munique. Porque, pô, o que ele jogou no Bayern de Munique e na seleção da Holanda foi coisa de louco, mano. Quem vê esse cara no auge dele, na época que ele tava jogando bola, era louco. Aquela esquerdinha abençoada que ele tinha, tá doido? Era gol atrás de gol. O meia Ricardo Quaresma é aquele tipo de jogador que sempre foi visto com grande potencial, já que ele no Porto sempre demonstrou futebol de alto nível, mas quando se transferia para times maiores, não rendia o esperado. Na janela de verão de 2008, a Internazionale desembolsou 24 milhões de euros pelo seu passe, mas a passagem pela Itália foi péssima, com ele disputando apenas 19 jogos, com apenas um gol marcado e uma assistência. Antes mesmo do fim da temporada, ele deixou a Inter e foi jogar emprestado no Chelsea. Ah, no Chelsea eu lembro que... Ibrahimovic vinha de... Eu cheguei a ver umas fotos dele na internet, mas agora não tem essa... Não tinha... Nunca passou pela cabeça que o cara não tinha passado por lá, né? Anos de sucesso no futebol italiano, principalmente pela sua passagem na Internazionale. E na janela de verão de 2009, Guardiola, então técnico do Barcelona, resolveu dispensar Samuel Eto'o e para substituí-lo, pediu o atacante sueco. E na negociação com a Inter, Eto'o foi envolvido juntamente com uma quantia de 46 milhões de euros, com a negociação tendo um custo total de quase 70 milhões de euros. Apesar de ter tido uma boa média de gols, marcou 21 gols e deu 13 assistências em 45 jogos, a passagem e a contratação de Ibra foi tida como ruim, já que ele também teve crise de ego e de relacionamento com Guardiola, e mais atrapalhou do que ajudou. Já na temporada seguinte, deixou o Barcelona e foi atuar no Milan. E só não deu essa passagem dele aí, galera, pelo Barcelona, que é uma pena que o Ibra poderia ter sido um dos jogadores lendários que passaram pelo Barcelona. Foi só por causa que ele acabou brigando com o Pep Guardiola, mas se tivesse dado certo, tá louco, o Ibra tinha feito história lá no Barça, né? Uma pena que não deu certo, né? O atacante Andy Carroll obteve destaque com a camisa do Newcastle e no último dia da janela de inverno da temporada 2010-2011, ele deixou o clube e se transferiu para o Liverpool, que na mesma janela tinha acabado de vender Fernando Torres para o Chelsea. A negociação foi tão bizarra que ele na época estava lesionado, só estreando pelos Reds 2 meses depois, e comprado por 41 milhões de euros. O desempenho no restante da temporada foi bem ruim, com apenas 9 jogos disputados e apenas 2 gols marcados. Caramba, horrível. O lateral esquerdo Fábio Coentrão vinha de 2 temporadas de destaque no Benfica, com ele recebendo elogios e sendo tratado como um dos melhores da posição no continente. E com o assédio do Real Madrid, foi concluída a negociação por 30 milhões de euros. Com a forte concorrência do brasileiro Marcelo na posição, Coentrão em momento algum ameaçou tomar a vaga, já que quando recebia chances pouco produzia. Foram 33 jogos na temporada, muitos vindo do banco de reservas, com nenhum gol e 5 assistências. O meia atacante Willian teve anos de sucesso no Shakhtar da Ucrânia e com o interesse de outros clubes da Europa, na janela de inverno da temporada 2012-2013, o Anzin da Rússia desembolsou 35 milhões de euros para ficar com seu passe, valor esse da multa rescisória. Sofrendo uma lesão, ele no restante da temporada disputou apenas 13 jogos, tendo marcado apenas um gol e dado 3 assistências, números bem abaixo do esperado. Caraca, eu não sabia não que o Willian tinha ido pra jogar no futebol da Rússia, mano. Achei que só tinha jogado na Europa e aqui no Brasil, mas nós chegou a parar lá na Rússia e ainda jogou com o Eto'o, né? Como a gente tá vendo eles dois aí juntos, né? Na temporada seguinte, ele deixou o clube e se juntou ao Chelsea, e até hoje ninguém entendeu essa negociação protagonizada pelo Anzi. Ninguém entendeu, eu tô entendendo agora porque eu nem sabia disso, né? Então. O belga Marouane Fellaini obteve destaque no futebol inglês com a camisa do Everton, e em setembro de 2013, o Manchester United se interessou pelo jogador e topou pagar 32 milhões de euros para contar com seu futebol. O desempenho de Fellaini em seu primeiro ano de United foi muito ruim, com ele convivendo com lesões e desfalcando o clube em muitos jogos, e no total ele atuou em apenas 21 jogos da temporada, não marcando nenhum gol e dando apenas 2 assistências. Di Maria atuou 4 temporadas em alto e bom que esse cara joga, mano. Cê é louco, joga muito. Não tem muita mídia, mas joga muito. Nível no Real Madrid. E em 2014, o Manchester United se interessou pelo atacante e topou pagar nada menos que 75 milhões de euros pelo seu passe, sendo na época a segunda contratação mais cara da janela. O mau relacionamento com o técnico do United, Louis van Gaal, acabou que atrapalhando a passagem de Di Maria pelo clube, onde em 32 jogos marcou apenas 4 gols e deu 11 assistências. Já na temporada seguinte, deixou o clube e foi para o Paris Saint-Germain. Uma pena que o Di Maria não deu certo no Manchester United, porque, pô, que esse cara joga... A gente viu que foi só o problema que ele teve, foi só nesse Manchester United aí, no quesito da carreira dele, né? Porque a gente dos clubes jogou muito bem, jogou bem no Real Madrid, jogou muito bem no PSG, jogou muito bem lá pela Juventus, e agora ele tá no Benfica, né? Então, todos os clubes que ele passou, tirando o Manchester United, ele sempre foi um bom jogador, né, o Di Maria.
O centroavante colombiano Jackson Martínez teve 3 anos de muito destaque no Porto, e com a sede do Atlético de Madrid, o clube aceitou a quantia de 35 milhões de euros na janela de verão da temporada 2015-2016. Na Espanha, a passagem do jogador foi muito ruim, com ele disputando 22 jogos, marcando apenas 3 gols e dando apenas 2 assistências. Antes mesmo da temporada acabar, o Atlético de Madrid aceitou uma oferta do futebol chinês e vendeu Jackson Martínez, conseguindo recuperar o dinheiro mal investido. Pra China. O francês Paul Pogba foi revelado pelo Manchester United, mas foi mesmo na Juventus onde ele obteve grande destaque, e arrependido de ter dispensado o jogador, o Manchester United na janela de verão de 2016 desembolsou nada mais, nada menos que 105 milhões de euros para tê-lo de volta. Louco, doido. O Manchester United pagou 105 milhões pra pegar o Pogba de volta. Caraca, Zé, que loucura. Tornando Pogba na época o jogador mais caro da história. A primeira temporada em seu retorno foi abaixo do esperado, com o jogador disputando 51 jogos, marcando 9 gols e dando 6 assistências, recebendo críticas e mais críticas pelo desempenho aquém, muito em função de ser o mais caro da história. E jogou até que, assim, a passada dele pelo Manchester United foi mais ou menos, né? Mas é isso mesmo. O atacante Dembélé, em Famoso perninha. 2017, tinha apenas 20 anos e tendo feito uma ótima temporada pelo Borussia Dortmund, o assédio de outros clubes europeus foi grande e o Barcelona, cheio da grana após vender Neymar ao PSG, desembolsou nada menos que 135 milhões de euros de custos. Nossa, que loucura que o Barcelona foi fazer, mano. Pagou 135 milhões no Dembélé, mano. Pro Dembélé não jogar nada no Barcelona. Nada, mano. Tá doido. Custo total para tirar o francês. E, tipo, todo mundo acha que o Dembélé joga muita bola no Barcelona. Porque, tipo, no Borussia ele jogou muito, mano. Ele deitou e rolou. Apesar que não deu certo, porque o cara só foi lá, fez o Barcelona gastar dinheiro todo com ele e ele não jogou nada, mano, por lá. Do Dortmund. Entretanto, para azar do Barcelona, Dembélé conviveu com lesões na temporada, desfalcando o clube em muitos jogos, e no total ele disputou apenas 23 jogos, fez apenas 4 gols e deu 8 assistências, números péssimos para quem custou 135 milhões de euros. O meia-atacante Thomas Lemar obteve grande destaque com a camisa do Mônaco, e com muitos clubes interessados em seu futebol, quem levou a melhor na janela de verão de 2018 foi o Atlético de Madrid, que desembolsou nada menos que 72 milhões de euros para tirá-lo do Mônaco. Em sua primeira temporada, os números foram aquém do esperado, marcando apenas 3 gols e dando apenas 6 assistências, números pífios para um jogador que custou tamanha fortuna. Foram 7 temporadas de muito protagonismo de Eden Hazard com a camisa do Chelsea, e o Real Madrid já vinha demonstrando interesse em seu futebol em todas as janelas, até que no verão de 2019, os merengues desembolsaram nada menos que 120 milhões de euros no total para... O Real Madrid botava muita fé no Hazard, todo mundo botava, na verdade, fé no Hazard, que ele ia jogar muita bola no Real Madrid, porque o que ele jogou no Chelsea, mano, quem viu ele no Chelsea, até o cara fez chover no Chelsea, e a gente foi que no Real Madrid ia fazer a mesma coisa, e acabou que... não deu certo, né, mano? Infelizmente. Ficar com seu passe. Não só na sua primeira temporada, mas em todas até o fim do seu contrato, Hazard nunca mostrou a que veio, sempre desinteressado e não estando nem aí. Mas em seu primeiro ano ele foi atrapalhado por lesões, tendo disputado apenas 22 jogos, feito apenas um gol e contribuído com 7 assistências. O volante brasileiro Arthur Melo jogou 2 temporadas no Barcelona, e na janela de verão da temporada 2021, Barcelona e Juventus fizeram negociação envolvendo Arthur em troca do também volante bósnio Miralem Pjanic, e as cifras envolvidas na negociação superaram os 80 milhões de euros. Fato é que a contratação do brasileiro pela Juventus... Eu achei que ele tivesse sido mais barato, 80 milhões, que tipo, a gente tinha pagado nele 40, 35 milhões, mas não pagou 80 milhões no Arthur, mano. Foi um fiasco, já que ele não mostrou a que veio, disputando 32 jogos na temporada, muitos saindo do banco de reservas, marcando apenas um gol e dando nenhuma assistência. Nossa, O meia-atacante inglês Jack Grealish jogou anos e anos no Aston Villa e, despertando o interesse de outros clubes, na janela de verão da temporada 21-22, ele se tornou o jogador mais caro da janela depois que o Manchester City topou pagar absurdos 117 milhões de euros pelo seu passe. Em sua primeira temporada no clube, os números foram bem abaixo do que se esperava para um jogador que custou tamanha fortuna, com Grealish entrando em campo 39 vezes, marcando apenas 6 gols e dando apenas 4 assistências. Uma pena, galera, que o Grealish não deu ter dado tão certo assim no Manchester City, porque, tipo, teve temporadas que ele jogou muito bem, teve temporadas que ele jogou nada, mano. Tipo, atualmente ele tá jogando nada, mano, pelo City. É um jogador muito inconsistente, né, assim, não tem aquela consistência de jogo após jogo ele jogando bem, não. É tipo, um jogo joga bem, outro joga mal, outro joga bem, outro joga mal. Então é uma pena o Grealish, porque, pô, foi 100 milhões que o City pagou nele, então era pra ele jogar muito bem todos os jogos, mas acaba que ele não consegue jogar todo jogo bom, não.
E atualmente tá pegando banco demais no Manchester City, na moral. Porque se eu tenho ganhado quem joga na posição dele é o Savi, né? Então, tipo, o Savi tá jogando muito bem e acaba deixando ele no banco, né? Então. O atacante Antony atuou 2 temporadas no Ajax e, vivendo ótima fase no clube, propostas de outros países pipocavam a todo instante, principalmente do futebol inglês. E com o Manchester United insistido em sua contratação, em agosto de 2022 foi concluída a operação total de 100 milhões de euros pelo seu passe. Em seu primeiro ano na Inglaterra, Antony acumulou críticas pelo mau desempenho, nunca correspondendo ao alto investimento feito, situação que acontece até hoje. E os números de seu primeiro ano de United foram 44 jogos disputados, com 8 gols marcados e 3 assistências. Foram 6. Foi só problema com o próprio Manchester United mesmo. Porque, pô, a gente vê ele no Betis aí, tá jogando certo, tá ligado? Então a gente vê que, tipo, é o Manchester United que é o problema e não o jogador. Temporadas de Neymar infelizmente, né, mano? A serviço do Paris Saint-Germain, e tanto o clube quanto ele, de saco cheio um do outro na janela de verão de 2023, o futebol saudita, que começou a investir pesado, topou pagar 90 milhões de euros ao PSG pelo seu passe, assinando também um enorme contrato salarial de 100 milhões de euros por temporada. Entretanto, Neymar disputou apenas 5 jogos pelo clube, tendo marcado apenas um gol e dado 3 assistências. Isso porque, quando esteve a serviço da seleção brasileira em outubro de 2023, em duelo contra o Uruguai, ele sofreu uma grave lesão ligamentar e desde então não retornou mais. Pelas cifras envolvidas, Neymar tem sido visto como uma das piores negociações da história do futebol. Mas aí dá pra entender por que não deu certo. Porque o dele foi lesão mesmo, galera. Não teve o que fazer. Tipo, é lesão de joelho. Lesão de joelho é 1 ano e pouco pra poder ficar bom. E tipo, ele assinou um contrato de 2 anos. Ele ficou 1 ano e meio lá no Al Hilal e acabou saindo. E agora tá indo no Santos, né? Jogando bem e tal. Mas é isso. A temporada 2024-2025 teve início recentemente. E na opinião de vocês, qual jogador ao final da temporada vai ser apontado como a pior contratação? Não deixe de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários. Eu acho que vai ser... Deixa eu ver... Sei lá, eu vou chutar aqui que pode ser o Amadou Naná. Eu acho que isso aí pode ser ele, mas eu não sei, sei lá. Porque tem muitos bons jogadores aí, novos e tal, que pode ser muito bons e tal na temporada, estourar, jogar muita bola. Mas pelo que a gente tá vendo aqui, mais caro foi o Julián Álvares, né? Então o Julián Álvares, pelo menos ele tá jogando muito bem pelo Atlético de Madrid, né? Então, mas agora o mais barato foi do Galo, né? Que foi o Juventus. Mas sei lá, eu acho que eu vou chutar esse tal de Naná. Mas comenta aí, galera, qual vocês acham que vai ser a contratação mais ruim dessa temporada agora 24-25? E é isso, né? Espero que tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva aí no canal para ajudar o canal a crescer. Me siga no Instagram que vai estar aqui na descrição. Deixa teu like. Deixa aqui embaixo também nos comentários os próximos vídeos que eu posso estar trazendo aqui pra você, que eu quero saber o que você quer ver aqui no canal. E se você quiser adquirir qualquer produto que tem no canal, tipo microfone, meu fone, meu teclado, me mostra tudo embaixo aqui também na descrição. E é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui.